Abram suas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 12, lá no verso 41. Eu vinha de casa hoje, na verdade eu vinha do trabalho, pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo hoje à noite? Porque até então eu não tinha conseguido pensar em nada. Isso já era próximo das 6 horas da tarde. E bastou chegar em casa e deixar a mente fluir em Cristo. E algo muito precioso me veio à memória. E na viagem que nós fizemos agora, foi um pouquinho antes, nós estávamos escutando aquela canção que diz assim: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Eu falava para Elisa, você não sabe como isso me acerta forte, como isso tem o poder de tocar num local que poucas coisas conseguem chegar. Quando Cristo olhou para mim e viu uma sede que eu nem sabia que existia. E nessa viagem, eu fui impactado por uma fala do Léo. Vocês ainda não conhecem o Léo, mas vocês ainda vão conhecer o Léo. Léo é um irmão que eu tenho, que não nasceu do mesmo ventre da minha mãe, mas que é uma ligação que a gente não consegue explicar, né? E ele disse assim, cara, às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo, gastando tanto tempo com esse mundo? E a eternidade, que eu sei que existe, que eu sei que é real, que eu sei que é o que eu desejo. O que eu estou fazendo pela eternidade? Como isso é verdadeiro, né? Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 12, verso 41 em diante. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E aí, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrejava. Mas esta, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que estamos reunidos no nome precioso de Cristo Jesus. Tão só e tão somente querendo adorá-lo, querendo nos aproximar de Ti, querendo ter comunhão contigo, querendo, Senhor, melhorar, Senhor, para que possamos ser recíprocos a esse amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, meu Pai. Obrigado. Dai-nos entendimento ao Espírito Santo nesse momento, eu te peço da Tua palavra, e que possamos ser impactados por Ti, não por mim. Eu não sou nada, eu não posso nada, mas Tu pode todas as coisas. E por isso, Espírito Santo, eu te peço, toca no coração de cada um aqui presente, meu Deus. Que o Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe aquilo que o Senhor precisa tratar com cada um, inclusive e principalmente comigo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade. Faz a Tua vontade perfeita em nossas vidas nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para iniciar. Pensando nisso aqui que vocês acabaram de ouvir da palavra. De uma mulher viúva. E não era fácil ser viúva naquele tempo. Se hoje já é difícil, saiba, no tempo de Cristo, sob a ocupação romana, era muito mais difícil. E ela pega 2 moedinhas e deposita. E Cristo entende que aquilo era tudo que ela tinha. E ela colocou ali. Eu tenho uma pergunta, então. O quanto você necessita de Deus? O quanto você necessita de Cristo? E nessa hora nós temos teimosamente olhado para nós, para as nossas vidas, para essa realidade física, finita, que acabará para todos nós, no máximo em 100 anos, até para os mais bebês. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará sobre essa terra mais, terá passado.
E nós teimosamente olhamos para isso. E quando eu faço essa pergunta, inclusive para mim, a primeira coisa que vem na cabeça é as minhas necessidades de agora. Senhor, o meu emprego, Senhor, a minha saúde, Senhor, o meu filho, Senhor, a minha filha, Senhor, a minha esposa, Senhor, sustento, Senhor, bênção, Senhor, misericórdia, Senhor. E é tudo para cá. Mas a pergunta que eu te fiz não é no que Deus pode te atender. É o quanto você necessita de Deus. Essa mulher aqui, ela tinha uma visão sobre isso. Quanto você acha que ela apostou em Deus? Porque se ela entregou, e a palavra diz, no finalzinho Cristo diz assim, aqui é próprio Jesus falando, todo o seu sustento, tudo o que ela tinha para comer, se alimentar, se manter naquelas 2 moedinhas. E ela foi lá e falou assim, Senhor, eu aposto tudo no Senhor. Eu dou tudo aquilo que eu possuo. Se eu estou preocupado com o meu sustento, está aqui. Eu estou, neste momento, dizendo que o Senhor é mais importante que o meu sustento. Eu estou dizendo para o Senhor, neste momento, que é mais vigoroso para a minha vida, para o que eu penso sobre Ti, que eu abra mão do meu sustento para honrá-lo. A Bíblia não diz o que aconteceu depois. Mas eu sei que Deus é apaixonado por essas pessoas, sabe? Teve um cidadãozinho na terra que ele falou assim, ele não conseguiu resistir a Enoque. Enoque andou com Deus e de repente Deus falou assim, Enoque, vem para cá. Está muito longe. Se será que isso é possível? Quero você do meu lado. A nossa geração, essa geração que nós vivemos, que nós somos participantes, é uma geração enferma. Ela está enferma pelo seu egocentrismo. Tudo o que nós pensamos aquilo que nos circunda para suprir as necessidades que eu tenho agora. Eu quero perder peso. Eu quero ter uma vida mais saudável. Eu quero correr melhor. Eu quero andar melhor. Eu quero ter um emprego melhor. Não é nada de errado em pensar essas coisas. O problema é fazer disso o centro. O problema é você se colocar no centro. E quando você é impactado por uma pergunta dessa, você tem que fazer um forte esforço de pensamento para chegar na resposta que Deus quer de você. Porque foi isso que aconteceu comigo hoje. Nesse período entre o meu trabalho e este momento, eu fiquei pensando o quanto eu necessito, não é preciso, é necessito de Deus. O que eu realmente tenho feito pela eternidade foi o que eu ouvi do Léo. E aquilo ficou retumbando na minha cabeça. E ele falando dos planos dele de fazer teologia, e de educar melhor os filhos, de aprender mais da palavra, e de servir melhor na igreja. Só que aquela frase inicial, ela ficou... Assim como a gente acerta o dedinho na mesa, na quina da mesa, e a gente não tem mais como esquecer do dedinho. Aquela frase para mim foi isso. Eu não tenho mais como esquecer essa frase. O que eu estou fazendo para a eternidade? Não há problema em orar por enfermos, por bênçãos. Não há problema. Mas o problema reside em não percebermos a vontade perfeita de Deus. O quanto você necessita de Deus. É o quanto você se esforça por isso. Eu fico imaginando a pessoa que tem sede no deserto. Se a gente falar para ela, fala assim, ó, cava 5 metros para baixo aqui que vai ter água. O seja feito a sua vontade, parece que ela deixou de habitar a igreja que nós estamos acompanhando nos dias de hoje. Hoje não tem mais o seja feita a vossa vontade. Nós estamos sinceramente, seja feita a nossa vontade. O nosso tipo de som, o nosso tipo de louvor, a palavra que eu gosto de escutar. O momento que eu gosto de viver. Tem um amigo meu que ele fala assim, rapaz, aquele arrupiozinho lá não serve para mim. Não é uma adoração almática que te leva à eternidade. Não é um momento fugaz, do seu jeito, que Deus aceita. Quer dizer então que a gente não pode ter um louvor bem ensaiado? Pode. A gente não pode ter um teatro? Pode. Isso não pode só ser o centro. Isso é o que nós estamos tratando aqui hoje. Quando você responder essa pergunta, o quanto você precisa de Deus, você vai entender que tudo eu posso
mas nem tudo me convém. Não me convém olhar para as coisas deste mundo e valorizá-las acima do que eu valorizo a presença de Deus. E isso no nosso tempo é um problema grave. No tempo de minha sogra, quando ela era adolescente, as maiores distrações, está ali, ó. As maiores distrações, e era assim no meu tempo também, eu ainda alcancei isso, as nossas maiores distrações era interagir uns com os outros. Era sentar no final da tarde ali, todo mundo já tomado banho, não tinha adiantado de nada, que a gente ia se sujar de novo para tomar outra antes de dormir. Mas dava 5h30 para 6 horas, o sol baixou, não tinha mais como pinotar no campo, no rio para nadar. Porto Seguro era um playground gigantesco para mim. Não tinha mais como. O que a gente fazia? Em frente à minha casa tinha uma calçadinha assim, era a única calçada de cimento da rua. Tinha. Mas a gurizada toda ia para lá e sentava. E tome conversar, e tome pensar em coisa. E daqui a pouco começa, não, vamos brincar. Já tinha mais de 10, 15 meninos ali. E daqui a pouco aquele passa-bandeira, não sei se vocês têm aqui, que pegava um mato, botava lá, era bandeira, passava um risco, aí fazia os times, ia correr. E tinha essa interação. Só que isso permitia para a gente algumas questões que hoje é muito difícil. Permitia a contemplação. Porque quando acabava isso lá para umas 8 da noite, que pai e mãe botavam a ordem, ó, colazão que estava lá no pescoço de sujeira, vai tomar banho. Aí pronto, tomou o segundo banho, esquece, não saía mais. Aí você ia fazer o quê? Você ia pensar, você ia ser criativo, você ia escrever, você ia ler, você ia ver coisas que hoje é impossível para essa geração, que tão depende das telas e que alguém diga para elas o que fazer. Quando eu penso na igreja nesse tempo, nesse outro tempo, eu fico imaginando que nessas reuniões, infelizmente eu não era crente nessa hora, mas eu fico imaginando que a reunião daqueles jovens era, vamos fazer o evangelismo? Sabe por que eu digo isso? Porque eu vivenciei o evangelismo deles. Eu vi todo mundo carregando caixa de som na cabeça e montando palanque, falando para o povo, e do outro dia estava tudo desmontado. Eu vi os impactos evangelísticos antes do carnaval, todo mundo entregando o panfletinho e fazendo essas coisas. Eu fico imaginando, será que isso não nasceu daquela conversa da esquina? Onde nós podemos perceber que não é aquilo que eu necessito agora, não é o próximo prazer que me importa, mas é a doação do meu tempo para aquilo que realmente importa, que é o que eu tenho faltado. Que é onde eu estou em falta, o que é aquilo que eu preciso realizar. Temos visto doutrinas desse mundo não gerando cidadãos do céu. Nós não estamos vendo isso acontecer de verdade. Um adolescente outro dia não, uns 2 anos atrás, ele me impactou com uma pergunta. Ele falou assim, pastor, por que nós não vemos mais os milagres que a gente ouvia falar? Que a gente ouve falar. Por que esses milagres não estão acontecendo? Eu falei assim, será que não estão acontecendo ou não estão acontecendo mais no nosso meio? Porque quando eu me converti, eu convivia do lado de um milagre chamado Castolino. O homem teve hepatite C e Deus o curou. Ele já fedia, ele não esquentava mais o corpo, ele sentia frio o tempo todo, a esposa tinha que ficar passando ferro em cima da coberta dele. E estava lá Castolino, vivo, bom, todos os exames médicos para comprovar aquilo que havia sido acontecido na vida dele. E andando para lá e para cá e pregando o evangelho. Vivendo exclusivamente para o evangelho. Será que o evangelho real, será que os milagres não acontecem mais? Ou a nossa necessidade de Deus foi que mudou? Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe das enfermidades. Ele sabe do sustento. Ele sabe da sua casa. Ele sabe do seu casamento. Ele sabe da sua dor. E Ele sabe o tanto que Ele quer te abençoar. Mas a pergunta hoje não é essa. Isso tudo vai acabar e vai ficar para trás. As profecias vão acabar e vão ficar para trás. As línguas vão acabar e vão ficar para trás. A ciência vai acabar e vai ficar para trás. Mas a pergunta é, quando nós chegarmos diante do Deus Todo-Poderoso, qual é o pensamento que nós teremos quanto ao quanto necessitamos dele? Será que nós necessitamos de Deus ou necessitamos da comunhão com os irmãos? Ou é essa coisa legal que a gente vem e vê esse louvor bem ensaiado? Vê essa palavra que massageia o ego e o coração, mas que não transforma essa geração numa geração inconformada com este mundo. Porque é isso que nós devemos ser, é isso que a palavra nos diz para ser. Nós devemos ser inconformados.
não vos conformeis com este século. É isso que a palavra nos diz. Sabe, Deus sabe todas as nossas necessidades, todas. E mais, Ele sabe todos os nossos desejos. As nossas necessidades é uma promessa dele. Ele fala assim: nunca vi o justo mendigar o pão. Necessidades supridas em Deus. Mas, e desejos? Aquilo que você deseja ardentemente. Meu irmão, eu desejo tirar um dia com a minha família para pescar. Isso é um desejo, isso é uma necessidade. E Deus tem todo o interesse em lhe abençoar nos seus desejos. Não o faz, porque os nossos desejos normalmente estão contaminados. Estão totalmente voltados ao pecado que habita em nós e que nós temos que lutar contra a concupiscência da nossa carne. Eu desejo ir passar um tempo com a minha família, certo? E lá eu vou poder tomar uma bebidinha, vou poder relaxar, vou poder fazer nada. Por que a gente não tem desejo assim? Rapaz, estou doido para sair com o tempo com a minha família para evangelizar as nações. Eu conheci uma pessoa que fez isso. Até que o último, até que todos escutem. Era o lema que Lorena ajudou a forjar. Temos que ter desejos que são santos. Não recebeis? Por quê? Pedis mal. Nós temos feito o esforço de pedir bem, de olhar para este mundo como prejuízo e a eternidade como lucro? Ou nós temos invertido esse valor, olhando para este mundo como algo precioso, que nós devemos cultivar, que nós devemos fomentar, e a eternidade como, se der, eu faço. Não, eu sou assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Deixa eu te falar um negócio. Do seu jeito não. Do jeito dele sim. A queda, infelizmente, fez isso. Pegou os nossos desejos e colocou eles impuros, cheio de concupiscência, cheio de coisas que não nos remetem ao Senhor. Infelizmente. E cabe a nós, através do sacrifício de Cristo, começarmos a fomentar a santidade que Cristo nos permitiu acessar. Era impossível ao homem. Era impossível aquela santidade se não fosse através do Espírito Santo. O Espírito Santo vem a nós através de Cristo Jesus. E através dele nós começamos a pensar que existe algo mais, que existe algo maior, que existe algo mais precioso do que a minha existência. Existe alguém a quem eu devo reciprocidade. Não há coisa pior no relacionamento do que a indiferença. Deus, hoje eu estava lá entre os meus pensamentos sobre o que eu deveria falar hoje. Eu estava lá pensando que eu ia falar dos res de Deus. Res é R-S. O ChatGPT entendeu que era resto. Não é isso não, é dos res. Regenerar, reanimar, reavivar. Deus está, parece que fazendo isso conosco o tempo todo. Nos reanimando. Regenerando, nos tornando novamente sãos. Porque, como nós tratamos esse domingo na escola bíblica, antes da sua conversão para Deus, você está morto. Quando ele disse aquilo para Adão e Eva, no dia que comereis, certamente morrerás, era real, mas não era físico. O físico? Caim, Abel, Sete. A prole veio, não foi físico, mas foi morte espiritual. Nós perdemos ali algo, eu não vou dizer precioso, é porque é acima disso. Nós perdemos a comunhão com o Pai, com o Todo-Poderoso, com o Criador. Esse religar, onde Deus todos os dias, na viração do dia, vinha ter com Adão e falou assim: oi Adão, e aí, o que você fez hoje? Quando Deus vem, naquele fatídico dia do pecado, ele chama Adão. Era retórica a pergunta. Onde está você? Você comeu da fruta que eu lhe disse para não comer? A chance do arrependimento estava ali, mas para o homem é impossível. É impossível. Então Cristo vem e nos dá a oportunidade de novamente achar um caminho para o arrependimento. Achar um caminho para nos conectarmos de novo ao Pai.
Aquela mulher parece que entendeu isso. Quando ela veio e entregou tudo ali, ela falou assim: Senhor, eu confio plenamente em Ti. Eu não preciso desse dinheiro. Não importa a esfinge que esteja talhada. Eu não preciso disso para me sustentar. Quem me sustenta é o Senhor. Eu confio plenamente no Teu sustento. Quando nós entendemos o que aquela mulher fez ao não levar por precioso o seu sustento, nós vamos começar a entender que o que está por vir é mais valioso do que o agora. Aquilo que nos está prometido é mais precioso daquilo que nós vivemos. Nós temos que entender isso. Nós temos que trabalhar nessa direção de que a eternidade é maior do que aquilo que nós temos hoje. Se a necessidade de Deus está lastreada neste mundo, se a sua necessidade de Deus está lastreada neste mundo, deixa eu falar para você, você está falhando. Você está desenvolvendo uma esperança falsa. Não pode estar lastreada nesse mundo. Eu tenho necessidade de Deus, porque sem Deus os meus filhos não vão crescer como homem e mulher de Deus. Me perdoem, não é esse o meu foco. Meu foco é esse relacionamento que foi perdido. Cristo veio para que nos resgatar da morte, nos tornar vivos novamente, porque relacionamento nós só temos com os vivos. Nós não temos relacionamentos com a morte. Deus está vivo. Desculpe, Cristo está vivo. Deus é. E nós só podemos agora ter relacionamento com Ele devido ao que Cristo fez na cruz. E no momento que nós entendemos isso, que o Deus absoluto não se preocupa com as frivolidades temporais, nós vamos começar a olhar para a eternidade com outros olhos. Quer falar de necessidade de quem entendeu isso? Pergunta para Abraão, que tinha um filho da promessa, Isaac. E Deus fala assim: sacrifica. E ele falou assim: pois não. Bora ali, Isaac. Eu fico imaginando o coração de Abraão, parece tão fácil agora. Era o pai com o seu filho, a promessa de Deus ali, depois de sua esposa ter sido curada da esterilidade, depois de tudo que ele passou, ele olhava e falava assim: mas Senhor, eu não estou entendendo, mas se o Senhor me ordenou, eu vou. E andou confiado que Deus via além dele. Quer falar de perdas, de temporalidade? Fala com Ana, que era estéril e chorava desesperadamente em busca de um filho, porque ela não conseguia mais viver. Dai-me filho, senão eu morro. E pegou essa criança e por voto ofertou o templo. Pense, vocês que têm filhos pequenos, eu que tenho filhos grandes também. Não, agora a partir de agora você vai viver aqui na Jocum. E é isso. Não dá, não cabe ainda. Mas Deus ordenou. Ela se comprometeu com Deus e ela cumpriu com Deus, porque falou assim: o Deus Todo-Poderoso ouviu as minhas preces. Quer falar com Paulo, que tanto nos ensinou sobre isso? Eu tenho por perda todas as coisas. Paulo, o educado aos pés de Gamaliel, o mensageiro que ia lá no Sinédrio e arrancava uma ordem e falava assim: me dá aí uma ordem para eu perseguir os judeus. Deixa comigo, que eu vou resolver o problema. De tal forma que aqueles homens confiavam em Paulo que ele falou assim: está aqui a ordem, pode ir. Esse Paulo, cidadão romano, abriu mão de tudo pela maravilhosa graça do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Você acha mesmo que Deus está preocupado se você está com o carro 0 do ano ou se você está com o carro 2009, que quebra, que não quebra, que anda, que não anda? Você acha que Cristo está preocupado se nós temos casa ou se nós estamos morando de aluguel? Isso eu acho que não faz nem sentido para ele. Ele fala assim: vocês que inventaram essa coisa de aluguel, eu nunca cobrei. Eu fiz a terra toda para vocês. Isso aí são invenções sociais de vocês. É a forma que vocês quiseram fazer. Nunca foi o meu plano. Você acha mesmo que você está preocupado se nós vamos morrer ontem, ou hoje, ou amanhã? Deixa eu falar para você, não está. A preocupação real de Deus sobre a sua vida é se você está na eternidade com Ele, sim ou não. É uma coisa atemporal, não tem antes e depois, não é quantificável, é eterna. Assim como o ilimitado, o infinito, você não quantifica, você aceita a existência, porque não cabe na nossa cabecinha limitada. Você só tem a ideia de que algo não tem fim. Assim é o Todo-Poderoso Deus.
você aceita. A nossa necessidade de Deus, ela só vai ser corretamente estabelecida se, e tão somente se, nós entendermos o que é a capacidade de doar tudo. Lance o seu pão sobre as águas. Lance. E depois de muitos dias, você o resgatará. Esse lançar aqui é figurativo, a sua própria vida sendo lançada sobre as águas, que é o Espírito Santo. É essa confiança plena que temos que ter em Deus. De por mais que meu coração pulse por um desejo, eu vou falar assim: Senhor, mas o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua visão, a tua vontade perfeita? Deus não possui desejos, Ele possui vontade. Sobre nós, inclusive. Para nossas vidas. Você acha mesmo que Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo diz sobre si: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quem dirá eu? Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Não são vocês. Vocês só sabem pedir errado. Agora, quando vocês começam a me buscar por uma necessidade, e a necessidade aqui é posta naquela mulher samaritana que está no poço, e Cristo fala assim: se você soubesse, quem fala para você? Você me pediria água, e eu lhe daria uma água que jorra para toda a eternidade. Você jamais teria sede, você não teria mais necessidade alguma de outras coisas, outras doutrinas, outras teologias, outros ventos que lhe levariam para longe de mim, porque fontes de água viva jorrariam do seu interior. Cristo pega a necessidade e coloca ela no mesmo patamar da nossa salvação. Ele pega a nossa salvação, a nossa necessidade de Deus, e coloca dessa forma. Você sabe comer? Então, essa necessidade que você tem de fome, sabe respirar? Sabe sentir sede? Sabe sentir frio? Essa necessidade que você tem, então tenha isso por Deus. Enquanto Deus não for uma necessidade real para você e para mim, nós não entenderemos o que é doar tudo. Porque se eu te disser que tem uma Ferrari ali fora e só custa 100 mil, você daria um jeito, porque você sabe que ela tem o valor de 1 milhão. Você daria um jeito. Peraí, 100 mil? Tem certeza? Você ia ligar para Deus e o mundo, ia mover fundos. Quantos dias eu tenho? Você ia dar um jeito de correr atrás, porque você entende naquilo o valor. E é só um desejo. Você quer saber quanto custa um copo d'água? Pergunta para quem está morrendo de sede. Quer saber o que é o valor do alimento? Vai na Etiópia. Vai aqui em Moçambique. As pessoas misturam açúcar com barro para comer. Em que nível está a sua necessidade de Deus? Ou Deus só é uma ideia bonita que você tem perseguido? Eu tenho desejo de encontrar a Deus e ver aqueles fogos de artifício, e os 24 anciãos, e os anjos, e os arcanjos, e os querubins, e os serafins, e aqueles caras que tem 6 asas que fica voando e gritando. A necessidade de Deus não tem nada a ver com isso. Cristo rejeitou aqueles que queriam shows pirotécnicos. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Mas aqueles a quem estavam próximo dele, que andava ali colado, e mesmo fazendo as bobagens que Pedro fazia, e falava umas coisas desmedidas, e Cristo repreendia, e dava dura nele. Mas no dia que ele foi transfigurado, Pedrão estava lá. Senhor, vamos fazer umas barraquinhas aqui, não vamos mais embora daqui não. Vamos ficar aqui. Eu fico imaginando o impacto de ele olhar assim: Senhor, entendi. E mesmo assim ainda ter negado a Cristo. Mas depois do batismo pelo Espírito Santo, ter tido a coragem de confrontar o sinédrio inteiro, olhando nos olhos e dizendo: foi vocês que mataram Jesus. Meus irmãos, nós temos que ser insaciáveis nesta vida pelo Senhor. Se o que você tem, você está achando que já é muito, deixa eu te falar, o que você tem não é uma gota do oceano. Mas meu irmão, eu falo em línguas. Que bom. Mas meu irmão, eu já curei uma pessoa. Ótimo. Sabe o que Cristo falou de João Batista? Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Mas o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. O nível de santidade que nós iremos experimentar
em nossa ressurreição, naquele dia onde escutaremos: bendito do meu Pai, vinde a mim. Em nada se compara com esses dias agora. É maior. Entenda, o santo que você e eu dissemos para que Deus é. O Senhor é santo. É infinitamente menor do que aquilo que Deus realmente é. Nós não temos noção. Essa terra que a gente acha tão grande, que a gente tem tantas disputas de poder, que é um monte de confusão, para cima e para baixo, guerras e rumores de guerra e doenças, e homens como tretas para lá e para cá, perto do sol, uma cabeça de alfinete. O sol perto da Via Láctea, uma cabeça de alfinete, e nós sumimos. E Deus olha para o universo assim: minha criação, na palma de sua mão. Nós não temos noção, mas nós temos um caminho e uma verdade a seguir. Cristo Jesus disse que eu poderia ter comunhão com o Pai. E relacionamentos não têm tamanho. O amor que o Pai nutre, eu posso nutrir por Ele. O amor que o Pai faz cair e derramar sobre a minha vida, eu posso nutrir por Ele de volta. Eu posso nunca negá-lo. Assim como os nossos irmãos que morreram nos anfiteatros de Roma, com os mártires que foram perseguidos por toda a terra e ainda são hoje. Vai ver quanto cristão morre nesses países muçulmanos. Porque simplesmente se dizem: não, eu sou cristão e não posso negar. Eu não quero morrer, mas eu também não posso negar. Porque Ele é mais precioso do que a minha vida. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos entender o que C.S. Lewis disse. C.S. Lewis é um cara que eu gosto muito. Vocês já me ouviram falar e vão me ouvir falar sempre dele, porque é muito fora da curva o que aquele homem vivenciou em sua vida. Ele diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nessa terra pode realizar. Não tem nada que essa terra possa fazer para realizar um determinado desejo meu. A minha conclusão mais lógica é que eu não fui feito para essa terra. Eu não fui feito para essa realidade que acaba. Eu fui feito para uma realidade superior. Eu não fui feito para a lei. A lei rege este mundo. Mas contra o amor, não há lei. Então nós temos a grande oportunidade de necessitarmos de Deus de tal forma que nós podemos amá-lo. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Quando nós pensarmos: que necessidade eu tenho de Deus? A resposta tem que ser a mais sincera comunhão com Ele. A mais santa comunhão com o Senhor. E isso tem que suplantar tudo. Tem que suplantar os teus desejos por riqueza. Tem que suplantar os teus desejos pelas coisas deste mundo. Tem que suplantar os desejos pela fornicação. Tem que suplantar os desejos pela bebedice, pela embriaguez, pela glutonaria. Tem que suplantar os seus desejos pela riqueza. Tem que suplantar qualquer desejo seu. Se algo se interpor entre você e Cristo, abandone isso. Se aquilo que você está hoje fabricando, produzindo, fazendo nesta vida, não te leva para mais próximo de Jesus, saia disso. Sua vida eterna vale mais. A sua vida secular é irrisória, é um pagamento. A nossa vida, viver para Cristo, é irrisório. Paulo é maravilhoso quando ele diz assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Paguei. Eu me esforcei e agora é só conviver. É só experimentar toda a eternidade ao lado do Pai. Não é fácil. Não é simples. Requer crescimento. E só tem um jeito de crescer. Só tem um jeito de aprender. Não tem dois jeitos de aprender. Quem já fez algum esporte sabe do que eu estou falando. Treinar. Repetir. Fazer o dever de casa. Meus filhos estão na idade escolar. Eles sabem o tanto que é duro aprender. E eles sabem que só tem um jeito. Repetir. Treinar. E se esforçar. O seu relacionamento com Deus também é assim.
Você deseja mais de Deus? Ah, claro que sim, eu quero fazer milagres. Resposta errada. Você deseja mais do Senhor? Claro que sim, porque eu quero a minha visão aberta. Resposta errada. Você deseja mais de Deus? Quero, porque eu sou um maldito pecador que precisa da salvação. Resposta certa. Se esforça em conhecer aquele que te salvou. E tudo o que Ele quer, tudo o que está dentro da vontade perfeita dEle, envolve esse relacionamento seu com Ele, meu com Ele. E todas as coisas se farão novas em nossas vidas, até o dia em que Ele virá. E se posicionará como o Rei de tudo. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que naqueles dias, esses dias eu repostei um vídeo de um menininho, adolescente assim, ele falava, e se naquele dia, ao invés de estarmos preocupados com os nossos erros, nós estivermos ali e falar assim, Senhor, eu tentei tudo. O Senhor era tão necessário para mim que eu tentei tudo. Eu fui tentar evangelizar o máximo que eu conseguia. Eu li a palavra o tanto que deu. Tudo que eu fazia pensando que aquilo era o Senhor que tinha me dado, era o Senhor que tinha glorificado. A sua glória estava ali. E se nesse grande dia, onde Deus olhará para nós, tete a tete, nós pudermos ter isso no coração. Sabendo, Senhor, eu só vivi porque eu tinha necessidade do Senhor. Não tinha outro motivo para eu viver. A minha necessidade de Ti é estar vivo. Essa é a nossa necessidade. É isso que Estevão sabia. É isso que Paulo e Silas sabiam quando eles cantavam. É sobre isso, meus irmãos, que João Batista escreveu. Mesmo tendo sido impactado pela presença santa do Senhor. Que nós possamos sair dessa noite aqui perguntando a nós mesmos e respondendo para nós mesmos o quanto Deus é necessário para as nossas vidas. Se a tua resposta ainda não for capaz de, eu sou capaz de doar tudo, eu sou capaz de fazer tudo, ainda não está no nível bom. Ainda não está no nível bom. Temos que chegar lá. Por mais difícil que isso possa parecer. Deus, Ele não é merecedor, Ele é. Ele é além das nossas compreensões. Que saibamos tornar Deus a nossa maior necessidade, amém? Vamos nos levantar e vamos orar. Eu não sei se nesse dia foi um dia pesado para você. Não sei. Deus sabe. Mas eu digo de mim. Teve um momento do dia hoje que eu me senti assim, como é que a gente vai dizer? Para baixo. Não estava bem naquele momento. E eu perguntava, pai, eu vou ter que dar a palavra hoje. E eu estou me sentindo tão assim. Aí me veio um desejo no coração, eu liguei para a Lori. Falei, Lori, tudo bom? E ela estranhou, porque não é do meu feitio. Ela, não sei, eu estou me sentindo assim, sabe? Um pouco desanimado. Ela falou, mas o que aconteceu? E nós conversamos ali por 5, 10 minutos e Deus usou esse simples ato de comunhão para me reanimar. Então eu queria que, se você hoje teve um dia difícil, se você hoje precisa falar algo para Deus, você tem uma pessoa do seu lado, dê a mão para ela, dê um abraço nela, enquanto nós oramos, e que esse momento possa também ser a bênção do Senhor curativa sobre a sua vida, que você possa ser impactado por essa presença. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos porque precisamos do Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, meu Pai. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Precisamos desse contínuo contigo. As nossas vidas, Pai, só tem valor, só tem propósito, só tem uma direção clara, Senhor, porque o Senhor está nas nossas vidas.
Meu Senhor, eu não sei viver sem a tua presença. Por isso o pecado nos incomoda tanto, Senhor. Porque sabemos que por misericórdia o Senhor se afasta. Sabemos que por misericórdia o Senhor não nos consome. Ah, Deus, nós sabemos que por misericórdia o Senhor nos perdoa e nos trata e nos faz. O Senhor conhece cada coração aqui presente, meu Deus. Que o Senhor esteja tocando profundamente, Senhor, curando, Senhor, as almas. Curando, Senhor, relacionamentos falhos. Relacionamentos, Senhor, que não foram vividos de acordo à tua vontade perfeita, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a dar passos de santidade, Senhor. Ajuda-nos a subir a tua montanha, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para ti, Senhor, como nosso tudo. Senhor, que não consigamos mais pensar as nossas vidas sem o Senhor. Que nós olhemos ao Deus Todo-Poderoso. Olhemos para ti. Ah, Deus, e nos reanimemos. Mesmo frente às dificuldades. Mesmo frente às adversidades, frente, Senhor, a essa pressão contínua que o mundo tenta exercer sobre nós, saibamos dizer: Senhor, em ti confiarei, a ti dou, Senhor, a minha vida, a ti eu dou tudo. Que saibamos, Senhor, doar toda a nossa vida, Pai. Senhor, que esses irmãos, Pai, que tenham necessidade nesse momento de sentir o teu toque, porque tiveram um dia difícil, ou estão simplesmente cansados, ou simplesmente estão desejosos de um renovo teu, Pai. Derrama sobre eles esse Espírito Santo. Derrama sobre eles esse teu bálsamo. Derrama sobre eles essa tua unção, Senhor, que faz-nos experimentar coisas, Pai, que estão além do pensamento secular, meu Deus. Ah, Senhor, em nada as coisas e as tribulações que por agora passamos não há de revelar, Senhor, a glória que há de ser revelada, meu Deus, sobre nossas vidas. Sabemos disso. Dai-nos a viver isso, meu Deus. Dai-nos a pensar sobre isso. Dai-nos, Senhor, a estarmos incomodados, Deus. Incomodados a buscar a tua presença dia após dia, noite após noite. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão, Senhor. Que o Senhor esteja tocando neste momento, Senhor, derramando, Senhor, o teu bálsamo, Senhor, sobre as feridas daqueles que precisam de cura, Senhor. Que o Senhor esteja derramando, Senhor, a tua unção sobre aqueles que têm estado desejosos, Senhor. Oh, Deus, da tua presença, meu Senhor. E que os milagres, sinais e maravilhas, Senhor, estejam perseguindo e seguindo aqueles que creem, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, meu Deus, por tudo. Amém.